Pessoal, ontem, infelizmente, nós tivemos aí mais um ataque de Israel contra a faixa de Gaza, certo? Foi o ataque mais letal desde o início da retomada desse conflito, melhor dizendo, entre o Israel e o Hamas, certo? Eu sempre gosto aqui de lembrar a vocês que neste conflito as maiores vítimas são civis, principalmente as crianças, as mulheres, idosos, que sofrem bastante, que morrem, que perdem suas vidas, né? As pessoas que sobrevivem sofrem, né, por ter perdido o ente querido. E as pessoas que morrem também, né? Então há pessoas também que morrem. E a morte sempre é algo muito triste, muito terrível, né? Ainda mais mortes nessas circunstâncias, né? Mas enfim, ontem nós tivemos mais um ataque, tá, de Israel contra a faixa de Gaza. E eu vou só colocar aqui para vocês esse trechinho, só para vocês terem mais ou menos uma noção do nível de brutalidade promovido pelo Estado de Israel, tá? É até difícil a gente ver essas imagens, é até difícil a gente falar sobre isso, porque só aqui a gente teve uma noção do quanto a faixa de Gaza se tornou um inferno. Porque a primeira coisa que me vem à cabeça vendo essas imagens é de inferno, gente. Isso aqui é um inferno. E eu falo inferno não é no sentido, logicamente, de dizer que as pessoas que moram na faixa de Gaza são causadores desse inferno, porque pelo contrário, as pessoas são vítimas disso, tá? As pessoas são vítimas disso, os inocentes, os civis, né, que acabam morrendo. Então isso aqui é um inferno. Eu acho que não há outro adjetivo, acho que não há outro termo pra gente classificar isso daqui. Isso aqui já é um inferno, né? Se você aí acredita, se você tem alguma crença espiritual, né, onde se fala sobre o céu e o inferno, não tenham dúvida de que isso daqui é o inferno, causado por um estado genocida e terrorista, que é o Estado de Israel. Eu acho que a cada dia fica mais evidente diante do mundo que o Estado de Israel é um Estado, além de ser sionista, é um Estado terrorista, um Estado assassino, que nada justifica isso daqui, gente. Nada justifica isso daqui, tá? E eu não vou me cansar de dizer aqui, todos os dias, que o Estado de Israel é um Estado genocida. E é bom a gente lembrar que falar de Estado é uma coisa e falar da população é outra. Estou falando do Estado, do governo do Netanyahu, que é um governo de extrema direita com um projeto colonial, apoiado pelos Estados Unidos, apoiado pelo Ocidente. O Ocidente está vendo tudo isso com muita naturalidade. Essa chacina, esse genocídio a céu aberto, né? Porque a faixa de Gaza já é um presídio a céu aberto. E eu vou já mostrar aqui pra vocês o porquê que isso é um presídio a céu aberto, tá? Mas a faixa de Gaza está deixando de ser um presídio para se tornar um cemitério a céu aberto, tá? A FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina, sempre está divulgando aqui imagens de Gaza, tá? Isso aqui, gente, são imagens, são as luzes das explosões ontem na faixa de Gaza. Olha só. Isso aqui é bem da hora do bombardeio de Israel na faixa de Gaza. As luzes, né? Vamos lembrar que a energia na faixa de Gaza é cortada pelo Estado de Israel. E a única luz que a gente teve
E a única luz, né, digamos assim, que teve ontem na faixa de Gaza foi essa daí, ó, das explosões. Dos foguetes bombardeando prédios, mesquitas, residências, matando crianças, idosos, mulheres, homens, civis, enfim, inocentes, tá? Inocentes. E aí, gente, nesse ataque de ontem, 400 pessoas morreram em um dia nesse ataque de Israel na faixa de Gaza. Estou aqui no site do Al Jazeera, tá? O Al Jazeera aqui está fazendo uma cobertura muito, para mim, a cobertura mais jornalística da guerra, porque o resto, estou falando aqui de grandes veículos ocidentais, é tudo enviesado. Aqui a gente vê o que realmente está acontecendo. Em outros veículos de mídia por aí já tem um discurso pronto, um discurso pró-Israel. Aqui não, aqui a gente vê realmente o que está acontecendo. Vamos aqui ver o teaser dessa notícia do Al Jazeera, tá? عصفور 400 pessoas morreram nesse ataque de Israel em Gaza. Crianças morreram. O sul da faixa de Gaza foi destruído pelas forças de Israel. ليه قصف خان يونس اساس ان مدينه خان يونس هي امنه واساس انه كل الناس تيجي على خان يونس سواء الشمال واهل غزه يجوا على خان يونس كهي منطقه امنه لكن للاسف يعني الليله كانت اللي اصعب ليله شفناها في خان يونس. Aí, um pouco aí das imagens, né, do que o terrorismo de Israel está fazendo aqui. Olha só, gente, essa mãe chorando a perda do seu filho. Se você não se comove com isso daqui, você já morreu por dentro. Lamento dizer, tá? Porque imaginem só a dor dessa mãe perder o seu filho. Eu não sei aqui se é uma menina ou um menino, mas de qualquer forma é uma criança, né? De qualquer forma é uma criança, também não sei se é neto ou uma neta. Enfim, mas imaginem só a dor dessa mãe ou dessa avó que está perdendo aí o seu filhinho, a sua netinha, por causa do projeto terrorista, do projeto sionista, do projeto colonial de Israel, aí chefiado pelo Benjamin Netanyahu. E é bom a gente sempre frisar isso, que quem está ordenando tudo isso daqui é o Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu é um criminoso de guerra. Eu acho que a gente não tem que ter medo de dizer isso. Diante disso daqui, é um criminoso de guerra. Ele ordena tudo isso aqui, tá? É um assassino, é um bandido que está usando o Estado para colocar em prática o seu projeto sionista e fazendo aqui uma verdadeira limpeza étnica na Palestina, tá? Eu tô aqui, gente, no site da AFA, que é uma agência de notícias palestina, tá? A partir de agora aqui só vai sair notícias desses veículos que não estão no eixo da mídia convencional, tá? A partir de agora, quem gostar gostou, quem não gostar, sinceramente não tô nem aí. Mas aqui agora só vai sair notícias ou do Al Jazeera ou da Wafa, tá? Tá aqui, o número de mortos em Gaza hoje, no caso no ataque de ontem, chegou a 379. O número total de mortos após 2 semanas de ataques israelenses em curso subiu para 4.651 mortos. Isso aqui é um dado do Ministério da Saúde da Palestina, tá? Ministério da faixa de Gaza. E aí, gente, olha só essas imagens aqui de crianças. Eu não queria estar mostrando isso daqui não, tá? Que fique bem claro isso. Eu não queria estar mostrando isso daqui. Mas essa é a realidade e que boa parte do Ocidente está fechando os olhos. Boa parte da mídia ocidental não mostra. E a gente está mostrando aqui. Eu não sinto nenhum prazer em estar mostrando isso daqui, porque poderia ser o meu filho, poderia ser o seu filho, poderia ser o seu neto, que poderia estar aqui. Então,
Você aí que ainda tá em dúvidas, você aí que tá em dúvidas sobre quem tá certo ou quem tá errado, veja essas imagens aqui e reflita. Reflita se realmente Israel, se realmente o Estado de Israel tem essa prerrogativa, usando a desculpa da autodefesa. E aqui ninguém está questionando, gente, o direito de Israel de se defender de um ataque, por exemplo. Agora, isso daqui não. Isso daqui já ultrapassou todos os limites. E o pior de tudo, que a comunidade internacional, a própria ONU, está vendo tudo isso aqui, ó, e não está fazendo nada. Que não é possível uma coisa dessa, tá? Vou traduzir aqui a notícia, logicamente, para facilitar aqui a vida de vocês, tá? O meu conhecimento de inglês é bem básico ainda, mas eu estou estudando, tá? Tá aqui, o número de mortos nos ataques aéreos de Israel na noite de ontem, no domingo, contra a faixa de Gaza, atingiu 379, aumentando o número total de mortos desde o início da ofensiva israelense 7 de outubro para 4.650. Então, só ontem, 379 pessoas morreram, incluindo aí crianças, desse ataque, que é o considerado o ataque mais letal do Estado de Israel contra a faixa de Gaza, contra o povo palestino. Fontes disseram que 44 pessoas foram mortas na cidade de Khan Yunis, né? Na cidade de Rafah. 66 na cidade de Gaza. Aliás, perdão, gente. Fontes disseram que 44 pessoas foram mortas na cidade de Khan Yunis. 57 pessoas morreram na cidade de Rafah. 66 na cidade de Gaza e 44 na zona norte, além de 168 na província central de Gaza, das quais 70% são crianças e mulheres. Então, quando eu digo para vocês que as maiores vítimas do terrorismo israelense são crianças, mulheres e idosos, eu não estou colocando isso da boca para fora não, gente. Isso não é opinião, são fatos, tá aqui, tá? São fatos. O número de crianças mortas na faixa de Gaza e na Cisjordânia atingiu até agora 1.903 crianças. 1.903 crianças do dia 7 para cá, crianças palestinas, foram mortas pelo Estado terrorista de Israel. E eu vou classificar o Estado de Israel a partir de agora como terrorista. Porque esses ideólogos que tem espaço em podcast por aí, né? Fala não, Israel tem direito de se defender, Israel não está matando civis, está matando terrorista, uma ova. E o Estado de Israel está matando crianças, recém-nascidos, bebês, com a conivência do Ocidente, com a conivência da ONU, com a conivência da comunidade internacional, que até o momento não fez absolutamente nada. O Brasil, que é o único país que eu estou vendo que está fazendo ali uma movimentação para chegar em algum canto, né? O Brasil que chegou a colocar uma resolução para ser votada no Conselho de Segurança da ONU e os Estados Unidos vetou. E como os Estados Unidos têm o poder de veto, não importa se a resolução teve maioria de votos. Não importa. Foi vetada pelos Estados Unidos. Então você ainda tem dúvidas de que os Estados Unidos é o país que lucra com a guerra, que lucra com a morte. Reflita sobre isso, do que eu falei agora. Os Estados Unidos foi o único país que vetou a resolução brasileira que incluía o cessar-fogo, tá? Mas continuando aqui, o número de crianças mortas na faixa de Gaza e na Cisjordânia atingiu até agora 1.903, número total de mortos, enquanto o número de mulheres assassinadas atingiu 1.024 e o número de idosos mortos atingiu 187. Repetindo, 1.903 crianças foram mortas, 1.024 mulheres foram mortas. E idosos mortos atingiu o número de 187 mortos pelo Estado de Israel. As pessoas aqui não foram mortas pelo Hezbollah, não foram mortas pelo Hamas, não foram mortas pela Jihad Islâmica, foram mortas pelo Estado de Israel. Está promovendo aí um genocídio a céu aberto diante do mundo. Tá? E aí, gente, mais uma notícia aqui que saiu também no Al Jazeera. Tá? Essa daqui, ó. Israel dobrou o número de palestinos presos para 10 mil em 2 semanas. Então, quando a gente fala aqui que a faixa de Gaza, por exemplo, é o maior presídio a céu aberto do mundo, porque não é da boca para fora, gente. Não é dramatização da gente, não é exagero, não. É isso daqui.
E quando você vê um picareta, um vagabundo que faz vídeo na internet falando sobre 5 mitos sobre a guerra de Israel, e o primeiro mito dele é tentar desmentir isso daqui, de que a faixa de Gaza não é um presídio a céu aberto, você desconfie. Porque esse sujeito é um criminoso, é um mentiroso, é um vagabundo. Sionista acima de tudo. Daqui, Israel dobra o número de prisioneiros palestinos para 10 mil em 2 semanas. Tá aqui, ó. Israel prendeu tantos palestinos nas 2 semanas, desde o início do bombardeio na faixa de Gaza, que dobrou o número de palestinos sob sua custódia. Havia cerca de 5.200 palestinos nas prisões israelitas antes de 7 de outubro. Vamos lembrar que 7 de outubro foi o dia em que o Hamas fez aquele ataque, tá? Fez aquele ataque que matou aí um pouco mais de 1.000 israelenses, civis. Um ataque terrorista, tá? É bom que se diga isso, né? Quando o grupo de resistência armada Hamas lançou um ataque a Israel, que respondeu quase imediatamente com uma implacável campanha de bombardeamento, certo? O número de prisioneiros aumentou agora para mais de 10 mil, disseram autoridades palestinas na tarde de quinta-feira, tá certo? Aí tá aqui, ó, nas últimas 2 semanas, de acordo com autoridades e grupos de direitos humanos, Israel prendeu cerca de 4.000 trabalhadores da faixa de Gaza que trabalhavam em Israel e mantém-nos em bases militares. Eu lembrei aqui, gente, de uma coisa, que um desses vagabundos ideólogos da direita, né, que tem muito espaço em podcast, praticamente já tem cadeira cativa em alguns podcasts, um desses ideólogos vagabundos da direita disse que a faixa de Gaza não é um presídio a céu aberto porque 20 mil palestinos saem da faixa de Gaza para trabalhar em Israel. 20 mil. Faixa de Gaza tem uma população de um pouco mais de 2 milhões de pessoas. Então, assim, 1% da população, só apenas 1% da população da faixa de Gaza sai para trabalhar para empresas de Israel. Não é nem para empresas palestinas, não, para empresas de Israel. 1%. E aí teve vagabundo, ideólogo da direita, né, que ficou dizendo que isso é um avanço. Que só por causa disso a faixa de Gaza não é um presídio a céu aberto. Né? Então, assim, é muita vagabundagem alguém dizer uma coisa dessa. É muito criminoso alguém dizer uma coisa dessa. Além, claro, da desonestidade intelectual, né? Que é típico desses ideólogos da direita. Tá aqui, ó. As prisões ocorrem 24 horas por dia, disse Sarah Francis, chefe do grupo de direitos dos prisioneiros de Adamé, com sede em Ramallah, a Al Jazeera. A maior parte da população de Gaza está detida numa base militar chamada Seteiman, perto de Be al-Sab, né? Ou Beersheba, no sul do deserto de Naqab, disse ela. Centenas de outras pessoas estão detidas na prisão de Ofer, perto de Ramallah, e no campo militar de Anatot, perto da aldeia de Anata, na Jerusalém Oriental ocupada. Advogados e autoridades palestinas destacam que os graves maus tratos e as condições terríveis que os detidos estão submetidos aí, tá? Maltratos e condições terríveis, tá? Aqui, condições prisionais perigosas. Numa coletiva de imprensa na tarde da última quinta-feira em Ramallah, o chefe da Comissão para os Assuntos dos Detidos da Autoridade Palestina, Kadura Fares, disse que os acontecimentos recentes relativos aos prisioneiros são sem precedentes e perigosos, tá? Aí aqui, ó, hesitamos muito em realizar esta coletiva de imprensa, abordando mais um capítulo dos crimes de Israel, sobre aquilo a que os nossos prisioneiros e prisioneiras estão a ser expostos nas prisões da ocupação, por medo de criar tensão e ansiedade entre as famílias dos prisioneiros e os nossos palestinos, pessoas em geral, disse aqui o Fares, tá? Os prisioneiros estão sujeitos à fome e à sede, são impedidos de ter acesso aos seus medicamentos, especificamente para aqueles que sofrem de doenças crônicas que necessitam de medicação regular, disse, acrescentando que a situação piorou quando a administração penitenciária cortou a água e a eletricidade. Isso daqui, gente, isso aqui não faz lembrar de um certo acontecimento que aconteceu no século XX, ali nos anos 30 e 40, na Alemanha, na Polônia. Não faz lembrar um pouco disso, né? Não faz lembrar um pouco disso, né? Porque não há aqui diferença nenhuma entre os campos de concentração da Alemanha nazi para as prisões israelitas. Não há, gente. Não há diferença alguma aqui.
Addamer também relatou a prevenção do acesso a cuidados médicos. Eles também fecharam as clínicas prisionais e também impediram os presos de irem a hospitais e clínicas externas, apesar da presença de alguns pacientes com câncer entre os presos que necessitam de tratamento contínuo. O nome disso aqui é genocídio. Genocídio pensado, genocídio montado. Tá? A coisa mais perigosa nos últimos dias, continuou Fares, foram os ataques físicos e o tratamento degradante. Todo mundo que é preso é agredido. Isso aqui o Fares. Muitos dos presos tiveram membros, mãos e pernas quebradas. Expressões degradantes e insultuosas, insultos, xingamentos, amarrando-os com algemas nas costas e apertando-os na ponta a ponta para causar fortes dores. Nus, humilhantes e grupais buscas de prisioneiros. Tá? Desligados do mundo. Além dos 4.000 residentes... Nossa, isso aqui é coisa terrível, gente. Além dos 4.000 residentes da faixa de Gaza, a maioria dos quais detidos no campo militar de Sidet Teimã, cerca de 6.000 palestinos estão presos em prisões e centros de detenção israelitas. Os 5.200 presos antes do 7 de outubro são, em grande parte, residentes da Cisjordânia ocupada e da Jerusalém Oriental. Mas nas últimas 2 semanas, o exército israelita prendeu outros 1.070 palestinos durante ataques militares noturnos nas áreas palestinas. Durante os períodos de calma, olha só, durante os períodos de calma, tá, gente? De calma. Durante os 56 anos de ocupação militar de Israel, 15 a 20 pessoas eram presas por dia. Isso num período de calmaria, tá? Mas desde o dia 7 de outubro, diariamente a taxa de detenção de palestinos na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental subiu para 120 pessoas, segundo autoridades palestinas. Então, mais do que dobrou aqui, né? Aliás, mais do que dobrou não. Tá 10 vezes mais. Se era 15 a 20 por dia, agora é 120? 6 vezes mais. É isso. Tá, gente? As prisões ocorreram através de ataques militares surpresas às casas palestinas durante a madrugada, buscas humilhantes às familiares e às suas casas, destruição de propriedades e pertences, bem como abusos verbais e físicos. Então, aqui no Estado de Israel, prendendo pessoas de forma arbitrária, palestinos, invadindo as suas propriedades dos palestinos. Eu pergunto, cadê os liberais que defendem a propriedade privada, o direito à propriedade privada? Cadê essa galera? Cadê a galera que defende a liberdade de expressão? Né? Essa gente não aparece nessas horas. Porque essa gente defende esse projeto aqui. Liberdade para eles, né? Não para os outros. É disso que se trata. As prisões ocorrem através de ataques militares surpresa. Francis disse que os palestinos mantidos em prisões e centros de detenção israelenses estão isolados do mundo. Não há tempo para sair para tomar banho de sol, nenhum contato com suas famílias, nenhuma visita familiar e nenhuma visita regular do advogado. Ou seja, estão praticamente enjaulados. Né? Porque nem banho de sol estão tomando. As autoridades israelitas também bloquearam acesso às cantinas necessárias para comprar produtos básicos como pastas de dente e limitaram as refeições a 2 por dia em vez de 3. Então, os prisioneiros não recebem visita dos familiares, os prisioneiros não têm direito à defesa, os prisioneiros sequer tomam banho de sol, os prisioneiros não podem acessar a cantina, no caso, né, que vende produtos, né, a mercearia. Ou seja, se isso aqui não for um projeto de extermínio, eu não sei mais o que é não, gente. Enfim, o parlamento israelita, conhecido como Knesset, aprovou na quarta-feira um plano atualmente em vigor durante 3 meses que permite a redução do espaço mínimo para cada prisioneiro, que era anteriormente fixado em 3,5 metros quadrados, para acomodar um número crescente de prisioneiros. Então, diminui o espaço para cada prisioneiro, porque é para justamente encher os presídios, né, e causar aí essas arbitrariedades, essas violações. Tá? Numa conferência de imprensa de grupos palestinos de direitos civis na terça-feira em Ramallah, Addamer apelou ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para cumprir as suas responsabilidades como a única organização internacional autorizada a monitorar a situação dos detidos palestinos e apelou o grupo a visitá-los, especialmente aqueles de Gaza em campos militares. Não estamos vendo nenhuma pressão real, né, da Cruz Vermelha, disse Francis ao Al Jazeera.
Eles dizem que estão tentando, mas Israel os impede. Mas isso não é desculpa. Muito tempo se passou. Verdade. Tá? Detenção em aberto. Israel está usando diferentes pretextos legais para reter os detidos, de diferentes áreas, segundo grupos de direitos humanos. Os palestinos da faixa de Gaza que foram detidos dentro de Israel estão detidos ao abrigo da lei dos combatentes ilegais, que permite às autoridades de Israel, no caso, prender palestinos indefinidamente sem revisão judicial eficaz. Então, eles prendem de forma arbitrária mesmo. Não tem nem uma acusação, digamos assim, para justificar. Não, prende, joga lá e pronto. Prende, joga a chave fora e deixa lá. É isso. A lei define um combatente ilegal como uma pessoa que participou direta ou indiretamente em atos hostis contra o Estado de Israel, ou em membro de uma força que comete os atos hostis contra o Estado de Israel. Então, assim, quem define, gente, quem participou, não é a lei, é o Estado de Israel. Então, olha só, não existe lei em Israel, porque quem define é o governo. Quem define que participou direto ou indiretamente de um ato contra o Estado de Israel é o próprio governo. Então, na prática, não tem lei, né, que garanta um processo legal. Há uma arbitrariedade do Estado israelense. No dia 3 de outubro, Israel alterou a lei para facilitar a prisão dos palestinos por mera suspeita. Isso aqui chama-se ditadura, tá? Algumas das disposições incluem ampliar o âmbito daqueles que têm direito a emitir mandatos de prisão para incluir generais e pessoas de patente inferior. Além dos combatentes ilegais, equivale à detenção administrativa na Cisjordânia ocupada e na Jerusalém Oriental, o que permite Israel a manter palestinos dessas áreas indefinidamente sob prova secreta, ou seja, preso até quando o Estado quiser, até quando o governo de Israel quiser. Né? A maioria das 1.070 pessoas presas nessas áreas desde o dia 7 de outubro estão sendo transferidas para a detenção administrativa, disse Francis. Eles assinam dezenas de ordens de detenção administrativa todos os dias, continuou Francis. Tá? Tá aí, gente. Comprovação de que Israel, além da comprovação muito clara de que Israel é um Estado terrorista, Israel também é um Estado que comprova-se que Israel está fazendo a faixa de Gaza, da população palestina como um todo, seu prisioneiro. Está mantendo pessoas aí. Está prendendo pessoas aí ao léu, de forma arbitrária, sem sequer a formalização de uma acusação. Prende por mera suspeita. Já pensou isso, gente? Né? Por isso que eu digo e repito, Estado de Israel é um Estado autoritário, genocida e terrorista.